Olá pessoal, bom dia, tudo bem? E aí galera, quanto tempo, né? Primeiro vídeo de 2014. Vai ser um FAQ, né? Um FAQ de perguntas e respostas. Não me lembro o número que é, mas depois eu coloco lá na internet, só para não falar nenhuma bobagem, nenhuma besteira, né pessoal? Então a gente recebeu várias perguntas aqui e a gente vai tentar responder dentro do nosso pequeno conhecimento que a gente tem, né? E primeiramente gostaria de mandar um recado, né, para nossos amigos, nossos colegas da internet, né? Esse tempo, o último vídeo que eu fiz, eu recebi uma crítica, o pessoal, tu fala muito né? Eu quase não consigo ouvir, tu fala muito né? Então, o que acontece, pessoal? Eu não vou deixar de falar os meus nes, né? Só porque incomoda algumas pessoas. A gente sempre tem a gente procura sempre mudar para querer agradar os outros. E muitas vezes a gente acaba fugindo da nossa verdadeira essência. Ah, é o meu jeito de falar, entende? O né pro gaúcho, pro caxiense, é como se fosse certo, entendeu? Como se fosse o uai, né? Pra quem mora em Minas Gerais, pro mineiro, né? Uai, sou, sabe? Então, essa crítica que eu recebi, o amigo que deve estar, que fez a crítica de repente tá assistindo, só vou dizer, se te incomoda, infelizmente eu não posso fazer nada, amigão. É o meu jeito de falar e eu sou uma pessoa que eu não vou mudar apenas para agradar as pessoas. É o meu jeito, assim, sou desse jeito. A gente aceita as críticas, sim, com certeza, as críticas construtivas que venham para fazer com que a gente melhore, cresça, evolua, mas assim mudar comportamentos assim que eu acredito que não esteja fazendo mal a ninguém. Cada um tem o seu jeitinho peculiar, certo? Né? Então, não me incomodo, sinceramente, mas eu tenho isso, assim. Eu sou uma pessoa que não gosto de me moldar, não dou muita força para o que os outros pensam, para o que os outros acham, cada um pensa de uma maneira. Não quero converter ninguém, sempre falo isso nos meus vídeos, não quero converter. Quem está assistindo, esse aqui é o canal dos Guerreiros da Luz. Aqui não é a verdade absoluta, cada um tem que procurar a sua verdade. E o que a gente vem trazer para a internet é tentar trocar experiências. Entende? Aquilo que a gente, um pouquinho que a gente aprende, para quem não conhece, a gente tem um centro espiritualista aqui em Caxias do Sul. A gente tem 20 anos de uma caminhada em centros espíritas, centros espiritualistas, umbanda, entende? Budismo, hinduísmo, xamanismo. E a gente traz para a internet para trocar informações. Assim como a gente passa um pouquinho do que a gente sabe, a gente aprende muito com as pessoas também. Então, só para responder essa crítica, não vamos mudar, vamos falar muito né ainda, certo? Né? Entende? E eu conheço muitas pessoas que mudam o seu jeito só. Ah, não, porque as pessoas acham que não é o meu jeito certo, eu, sabe? O cara, tu tem que ser o que tu é. Não fazendo mal pros outros, beleza. Eu acho que cada um tem uma essência. Entende? Eu não sou nenhum erudito que falo, eu não sei o que falo. Não, eu sei da minha pequenez. Então é por aí, certo? E vamos entrar de veras nas perguntas. Oi, Duda, tudo bem? Antes de tudo, gostaria. A gente não lê elogios aqui, tá? Duda, estou te enviando este e-mail para pedir ajuda. Sou médio ostensiva e há pouco tempo decidi que quero começar a me trabalhar para colocar esse dom a serviço da espiritualidade maior. Porém, estou tendo um problema. Acho que meu filho de 17 anos, que também é médium, está sendo obsediado. Há alguns meses eu estava lavando a louça, tranquila, e um espírito chegou do meu lado e me perguntou o que eu faria se meu filho se envolvesse com uma mulher da minha idade e casada. Confesso que até hoje não consegui responder essa pergunta. E foi exatamente o que aconteceu. Pouquíssimo tempo depois, detalhe, o filho dessa mulher tem 16 anos e já tentou o suicídio. Além disso, meu filho não parece mais a mesma pessoa. Está muito agressivo, arrogante e completamente diferente do seu comportamento normal. Ameaçando sair de casa e eu estou muito abalado emocionalmente. Por favor, Duda, me ajude. Se você puder mandar uma vibração positiva para ele, o nome do meu filho é blá blá blá. Gostaria também de pedir para você ocultar os nomes no FAQ. Desde já, muito obrigado, um abraço, beleza. Minha amiga, você passou os nomes, a gente vai colocar o nome nas nossas orações e radiações da casa dos Guerreiros da Luz, sim, com certeza. Eu acho que quem é médium ostensivo, acho não, eu tenho
plena convicção, não tem outro caminho. O médium ostensivo, ele tem que trabalhar, ele tem que colocar esse... Eu vou sempre falar assim, a mediunidade não é dom, é ferramenta de trabalho, sabe? Às vezes a pessoa fala, porque eu sou médium, tu sabe, o ego lá em cima e mediunidade, cara, é ferramenta de trabalho, tem que ser colocado pro trabalho. E você colocando para trabalho, você vai até se sentir melhor, vai se perceber que muitas coisas até na sua vida vai começar a fluir. E eu vou te falar uma coisa, filho de peixe, peixinho é, né? E filho de médium, medinho é. Não sei se é essa a palavra. E é assim que funciona. Eu tenho também a mediunidade, tenho uma filha de 14 anos, tem uma mediunidade ostensiva pra caramba, a gente conversa muito com ela desde pequena, ela já sabe alguma coisa, a gente vai passando aos pouquinhos, né? Isso entende? Então, por aí. E uma coisa que eu vou te falar assim, uh, todo adolescente, quando chega numa certa idade, é aquela idade da rebeldia, é uma idade muito complicada, é uma idade que a gente tem que ter muita paciência. Eu acredito que a gente não deva deixar de falar nada que a gente precise falar, a gente não tem que se omitir. Caso alguma coisa dê errado, aí você diz, toca naquilo, ó, lembra que há 3 meses atrás eu te falei isso? Você precisa chegar e falar, abrir o jogo com ele, entende? Outra coisa assim, se ele realmente tem a mediunidade que eu acredito que ele tenha, ele pode estar sendo influenciado sim, com certeza, porque você falou que ele mudou de comportamento, já não parece mais ser seu filho. Então o que acontece? A gente tem que fazer um trabalho, a gente começa a botar o nome dele nas irradiações, mas você também, você coloca ele no centro espírita onde você for aí, na sua cidade, coloca o nomezinho dele nas irradiações, certo? Conversa com ele bastante. A gente só pode ajudar quem quer se ajudar. Eu sempre levo esse lema comigo. Se a pessoa não quiser ajuda, não tem como ajudar. E muitas vezes nesse processo todo é um processo onde ele vai ter que aprender muita coisa até para amadurecer, né, minha amiga? Outra coisa, você escreveu aqui, vamos ver se eu acho aqui, o filho dessa mulher tem 16 anos e já tentou o suicídio, ou seja, já tem uma energia pesada com essa irmã, né? Então, por isso que é muito importante que seu filho pudesse, né, você conversasse com ele para tomar passes, né? Então, o que acontece? O importante é você ter uma conversa com ele, tentar entrar assim, meio que no mundo dele, o que está acontecendo, sabe? Entra como uma amiga, como é que tá o relacionamento, tá legal. Fala com ele da espiritualidade, filho, é interessante você tomar um passe uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E você vai começar a trabalhar ele, entende? Então, é mais ou menos por aí. Outra coisa, ele tá ameaçando sair de casa. Poxa, por mais que a gente seja pai, mãe, a gente vai sentir, mas se ele decidir sair, vai sair e não tem o que fazer, entende? Então muitas vezes a gente tem que ter calma nessa hora, acreditar muito na espiritualidade, reza muito pro seu filho, manda sempre boas energias e procura fazer toda aquela parte de mãe, né? Mãe que aconselha, que ajuda, que aconteça o que acontecer, mesmo que ele bater cabeça, você diga para ele que você vai estar sempre do seu lado. E acredito que nesse processo também do seu filho está a tua mediunidade ostensiva que precisa realmente ser trabalhada. Você precisa colocar, né, a mão na massa para o trabalho espiritual. Acredito que você começando a trabalhar, até as coisas comecem a modificar em todos os aspectos seu e com os do seu filho também, minha amiga. Então, muita calma, ter filhos adolescentes é complicado, mas assim, o importante é você não criar assim uma energia de, sabe, de inimigos entre você e seu filho, mas assim, acredito que você tem que ter muita calma, paciência, conversa muito com ele todo o tempo, fala que você ama, olha, qualquer coisa eu tô aqui, você acredito que você não está indo por um caminho legal, você tem toda a vida pela frente, vai conhecer muita gente ainda, mas assim, a escolha é tua. Lá na frente, eu vou te dizer, lembra que eu te falei. E é isso aí. Vamos colocar o nomezinho nas irradiações, sim. Certo, minha amiga? E é o que dá pra fazer. Um grande abraço, fica com Deus aí. Força aí, tá bom? Oi, Duda. Gostaria de lhe falar uma coisa. Sou médio ostensivo. Tenho muitos desequilíbrios espirituais. Gostaria de saber como faço para me equilibrar espiritualmente. Bom, médio ostensivo, né? Mais uma vez, mais uma pessoa falando que é médio ostensivo. Como que faço para me equilibrar espiritualmente? Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês.
A gente tem um centro que ele é espiritualista, ou seja, o que é ser espiritualista? É se conhecer. Eu acredito que o médium, para se equilibrar, médium equilibrado é médium que conhece das suas emoções, dos seus sentimentos, conhece das suas energias, entende o que é dele, o que não é. Acho que o médium equilibrado ele tem que realmente ter o estudo do autoconhecimento, da reforma íntima, para conseguir realmente se conhecer e se equilibrar. Ele se conhecendo, automaticamente ele vai começar a se equilibrar, entende? E o médio ostensivo, o que acontece? A gente pega muitos médios lá no grupo de estudos, médios ostensivos muito fortes, e o médio ostensivo geralmente, digo assim, ó, 90% dos médios ostensivos estão todos desequilibrados, todos muito desequilibrados. O estudo na casa espírita, espiritualista, casa de Umbanda, ele é fundamental, porque no momento que a pessoa começa a estudar, ela começa a conhecer de energias, ela começa a se conhecer, ela começa a se equilibrar. Uma coisa que eu vejo muito aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei como é que são nos outros estados. A pessoa chega, porque tu tem uma mediunidade muito forte. Eu vi isso em centros espíritas. Você já vem trabalhar. Eu teve um centro espírita aqui em Caxias do Sul, que eu fui tomar passe, a dirigente, não, porque tu tem uma mediunidade ostensiva. No outro dia ela já me botou a trabalhar. Eu não concordo, e é minha opinião, né? Sempre vou dizer, grandes coisas é minha opinião, mas eu acredito que assim, ó, tu não pode colocar a pessoa direto a trabalhar. A pessoa precisa estudar, a pessoa precisa se equilibrar. Tu coloca um médio ostensivo direto, trabalhar, tu não sabe qual é a energia dele, vai influenciar nos trabalhos da casa, de repente vai até atrapalhar um trabalho de corrente. Então é complicado. Lá no Guerreiros da Luz, a gente abriu a casa definitivamente esse ano. O que eu mais vi, Duda, como é que tá, meu irmão? Beleza? Ó, tô indo aí quarta-feira pra trabalhar. Pera aí, cara. Como assim tá vindo pra trabalhar? Aqui tem regras. Ah, mas eu não sei, cara, aqui tu tem que estudar um ano pra trabalhar. Ah, mas tu é que tu não tá entendendo, eu sou médio pronto. Cara, quem não tá entendendo é tu. Aqui a música toca assim. Aqui é um ano de estudo pra trabalhar. Entende? Então é muito complicado. Então tu já vê que ali já é um desequilíbrio. Entende? Ah, eu vou lá, tô indo lá pro Rio de Janeiro, pro Tupiara, já vou lá e vou trabalhar. Mas, cara, quem não é assim, meu. Tu já vê que já não respeita as normas da casa. E outra coisa, já usa da amizade que tem com a pessoa pra, pra já conseguir já alguma coisa, entende? Então tu vê que tem um monte de coisa envolvida ali. Então é até legal eu fazer esse vídeo que é assim, Duda, legal, parceiro, amigo, parceiro. Mas vai lá na casa do Guerreiros da Luz, vai lá pra visitar, pra ouvir a palestra, mas trabalhar, meu irmão, tu só vai trabalhar se tu estudar um ano. Lá a casa tem regras, tem estatuto, tem tudo. Mesma coisa que eu sou dirigente do Guerreiros da Luz, grande coisa. Vou lá para São Paulo conhecer um centro espírita e eu quero trabalhar. Não, cara, a gente chega lá, a gente respeita a casa. Duda, tu gostaria de trabalhar? Não, não gostaria. Gostaria só de observar, ver o trabalho, aprender com vocês. Então, minha amiga, respondendo a tua pergunta, médium, para se equilibrar, ele tem que se conhecer. A pergunta que eu te faço, você conhece das suas emoções, dos seus sentimentos? Eu sempre vou falar uma coisa para vocês, parece um papo meio de evangélico, assim. Eu sempre vou pregar o autoconhecimento, a reforma íntima, se conhecer, você. É você com você em primeiro lugar, para depois, certo? Você tem que se conhecer dessas aí para depois querer ajudar as outras pessoas. Ninguém pode ajudar se você não estiver bem. Primeiro você tem que estar bem. E a maioria dos médios desequilibrados que a gente vê, médios até dizem, não, eu tenho que ajudar as pessoas, que eu tenho que trabalhar naquilo. Mas, cara, é um cego puxando cego. E tu vê que ele tem aquela coisa que ele sabe que ele veio para trabalho, então ele quer muito ajudar. Mas antes, aí que entra toda aquela coisa de paciência, equilíbrio, tranquilidade. Primeiro você tem que se acalmar, tem que se equilibrar, estudar, se conhecer, se preparar para depois sim começar a trabalhar. Fala, Duda. Tenho mediunidade. Gostaria muito de trabalhar em um centro espírita ou na Umbanda, mas morro de medo de espíritos. Como posso fazer para perder esse medo? Grande abraço. Cara, desculpa eu rir, mas é que assim, ó. Tenho mediunidade, gostaria muito de trabalhar em um centro espírita ou na Umbanda, mas morro de medo de espírito. Como posso fazer para perder este medo? Muito engraçado, né, cara? Tem medo de espírito, vai querer trabalhar na Umbanda lá, que baixa um monte de caboclo, coisa arada ainda, né? Meu irmão, assim, ó, uma coisa que a gente precisa entender, tá?
Eu falo muito isso lá no grupo, nos estudos, né? O que é um espírito? Um espírito é uma pessoa que já morreu, certo? E que não tem mais o corpo físico, beleza? E o que é uma pessoa viva? Uma pessoa que está viva e tem o corpo físico. É um espírito num corpo físico. Ou seja, qual que é a diferença de um para o outro? O corpo físico. Um tem o corpo físico e o outro não tem o corpo físico. Ou seja, a pessoa encarnada ela tem um corpo físico para, né, estar aqui na matéria, e o espírito não necessita do corpo físico. O espírito que desencarnou já deixou o corpo físico. A gente lida todos os dias com espíritos encarnados. Então, esse medo, acho que o medo é uma coisa que nos inibe muito, que nos aprisiona. O medo, às vezes, não nos deixa que a gente possa evoluir, dê saltos maiores na nossa vida. Às vezes a gente vê pessoas infelizes no seu trabalho, no seu emprego, nos seus relacionamentos, e não conseguem sair daquilo por medo, né? Então, o que acontece? A gente precisa só entender isso aí. A gente está vivo, está encarnado, mas nós somos um espírito. E a gente tem contato com espíritos a todo momento, só que são espíritos encarnados. A pessoa que está aqui, se ela, a pessoa, eu sempre digo isso, assim, ó, o que tu é hoje, se tu acabar morrendo hoje, o que tu é hoje aqui, tu vai ser lá no mundo espiritual. Você bebe, você é alcoólatra, morreu hoje, você vai ser um espírito que vai estar sempre nos barzinhos tentando sugar, né, o ectoplasma da bebida daqueles outros que estão bebendo. Então esse medo a gente precisa perder, entende? A gente precisa usar mais assim equilíbrio, tranquilidade, e entender assim, ó, primeiro se reconheça como um espírito encarnado. Outra coisa, se você tiver um contato com isso, tem calma, calma, tranquilidade, vai respirando devagarinho, conversa, respeito, entende? Mas perca esse medo e procure entender isso. Diferença entre um vivo, um espírito desencarnado para um espírito de um encarnado é o corpo físico. Aqui tem pessoas desequilibradas? Tem. Lá no mundo espiritual tem pessoas desequilibradas? Tem também. Lá tem pessoas doentes no plano astral? Tem. Aqui no mundo físico tem pessoas doentes? Também tem. Então, se for ver, não há muita diferença. Então a gente só tem que perder realmente esse medo. Grande abraço. Duda, mediunidade de incorporação. Eu tenho, mas tenho medo. Nossa, é as perguntas do medo. Que um espírito roube o meu corpo, que entre nele. Porque eu já vi em centro espíritas pessoas incorporadas gritando, rastejando igual bichos, mudando totalmente de comportamento, como se fossem outras pessoas. Não quero que isso aconteça comigo. O que pode me dizer da mediunidade de incorporação? Cara, eu posso te falar muita coisa sobre a mediunidade de incorporação. Primeiramente, assim, a gente precisa entender, e aí que entra o estudo. Não pode um espírito tomar o teu corpo físico. Ele não entra dentro do teu corpo físico. Não tem como isso acontecer. A gente precisa entender que a nossa consciência, que o nosso espírito está ligado a laços fluídicos que nos unem ao corpo físico. Tanto é quando a gente vai desencarnar, quando a gente morre de velhice, que é o correto, os espíritos, os amparadores começam o desligamento muito rápido, já com antecedência, para que a pessoa possa morrer devagarinho, gradativamente, entendeu? E aí, poxa, esses dias eu recebi uma pergunta, poxa, mas eu tenho minha avó que está com 75 anos, está com problema cardíaco, coração também fraquinho, e ela não morre, sabe? Até os médicos não entendem porque ela não morre. E, os amparadores estão desligando ela, por que está demorando tanto? O que acontece é o seguinte: existem algumas pessoas, até fugi um pouquinho da pergunta aqui porque me veio na intuição de falar isso. A pessoa morre de velho, então os amparadores, os médicos, o plano espiritual começam a desligar esses laços devagarinho, sabe? Devagar é pressa. E o que acontece? Existem laços que somente a pessoa pode desligar. Se a pessoa começa a demorar muito para desencarnar, que fica entrevada numa cama por vários meses, é porque a pessoa é uma pessoa que não teve um lado espiritual desenvolvido aqui nesse plano físico, e ela está com medo da morte. Então o que acontece? A pessoa ela começa a se prender no corpo físico. Ela tem laços que ela não consegue cortar, então ela fica num processo de sofrimento aqui mesmo.
Só que o que acontece? Vai chegar um momento que os amparadores vão trabalhar ela para que ela mesma possa se desligar do corpo físico. Então, só para explicar. E o que acontece? A gente precisa entender que eles não têm como entrar no nosso corpo, certo? E o que acontece numa mediunidade de incorporação? Quando a pessoa, eu já vi isso, né? A pessoa ela age totalmente de uma forma, grita, se transforma, vira um bicho, né? É que a entidade, o espírito, quando ele vem para incorporar, ele não entra no corpo físico, mas é como se ele abraçasse a pessoa, assim, ele dá um abraço, assim, e a pessoa começa a receber toda a influenciação do espírito, tem uma idade de incorporação, e ela começa a falar. E o que acontece? Mas por que a pessoa se perde tanto, né? Por que a pessoa vira um bicho, urra, grita, berra, acontece tudo isso? Primeiramente, a gente precisa entender uma coisa, assim, a mediunidade de incorporação, geralmente quando a pessoa tem essa mediunidade, está desequilibrada, é que a pessoa faz isso. A pessoa precisa equilibrar isso. A pessoa ela começa a sentir uma raiva, vontade de virar a mesa mediúnica, mas ela tem que controlar. Lá no centro, o primeiro ensinamento que eu falo para os estudantes, para os novatos, ó, esse corpo físico aqui que está aqui é seu, quem manda nesse corpo físico é você. Assuma que isso aqui é você, esse veículo é seu, foi lhe dado por Deus, pela espiritualidade, para você realmente manifestar aqui na Terra, no plano físico, aquilo que você veio fazer. Então não deixe qualquer um assumir esse corpo físico, não. Influenciar. Então a gente precisa tomar rédeas da nossa vida e do nosso corpo físico e da nossa mediunidade e de nossa espiritualidade. Mas vamos lá, estou me enrolando todo para responder. Por que acontece essa transfiguração como a gente vê mesmo? Porque é como se fosse um hipnotizador. Vocês já viram hipnotizadores? O cara hipnotiza uma pessoa, um hipnotizador vivo, ele hipnotiza uma pessoa viva e fala assim, você agora vai sentir frio. A pessoa começa a sentir frio, se tremer. Eu já vi hipnotizadores, agora você vai se transformar numa galinha. Então o que acontece? O espírito ele faz um bombardeio muito forte na mente, no sistema nervoso central do médium, que o médium acaba ficando completamente hipnotizado sob a influenciação do espírito e começa a assumir. E ele diz assim, bom, eu quero que ele assuma o que eu estou fazendo, né? A raiva, o sentimento, e mostre para essa mesa mediúnica que eu sou um monstro, que eles têm que ter medo de mim e por aí vai. Então é mais ou menos isso. Então o que você precisa entender? Você tem melhor de corporação, você não tenha medo disso, mas estude, se equilíbrio. Quando você vê isso, é como se fosse uma hipnose do espírito sobre o médium. Só que o que acontece? Quando o médium ele começa a se conhecer das suas energias, é muito difícil essa hipnose. A pessoa que realmente tem um centro mental, uma força mental forte, ela não tem como ser hipnotizada. Entende? Só que o que acontece? Eu não sei, eu vou dar um exemplo. A gente vai em alguns locais, até não vamos citar religiões para não criar briga com religiões, vai em alguns lugares espirituais onde o cara tem uma força muito forte, uma oratória muito forte, é como se ele hipnotizasse toda a plateia, né? E muitas vezes ele levanta a mão assim, cai 4, 5, entende? Essas pessoas que me perdoem, mas pessoas que têm a mente muito fraca, ou muitas vezes estão muito tristes, depressivas, fracas emocionalmente, elas caem quando tem um orador muito forte. Então é exatamente assim que acontece. Certo, meu irmão? Espero ter explicado. Um grande abraço. Duda, fiz estudos sobre incorporação, porque tenho essa mediunidade, mas no grupo que frequentei percebi que a maioria das pessoas que começam a exercer a mediunidade de incorporação incorporam coisas pesadas, entidades das trevas, que eu não quero essa incorporação. Como faço? Meu irmão, assim, deixa eu te falar uma coisa. O vídeo é bem sobre mediunidade, né? Quando um médium tem a mediunidade de incorporação, porque assim, vamos entender de incorporação, tá? Vamos falar uma linguagem simples, que a bandeira do Guerreiros da Luz é falar com simplicidade. O que é a incorporação? O que Kardec falava lá, a incorporação, minha opinião, tá, gente? Posso estar errado, posso, de repente, mas assim, o que é incorporação? É a psicofonia. Incorporação é o espírito, através do médium, falar.
passar a mensagem, ok? Então, para mim, isso é incorporação. Mediunidade de incorporação, para mim, tem um outro nome. Até acredito que incorporação, essa palavra não tá certa, né? Incorporar, entrar, isso não vai acontecer. Não tem como acontecer. Então, o que acontece? O médium, todos os médiums, quando chegam num centro espírita, num centro espiritualista, eles chegam desequilibrados. E o estudo, mais uma vez eu bato a tecla aqui, o estudo é muito importante para que ele se harmonize e ele se equilibre. Só que o que acontece? Quando ele começa, e lá no Guerreiros da Luz, nos estudos foi assim, quando ele começa a passar as incorporações, a receber os irmãozinhos, ele só sintoniza com coisas pesadas, coisas trevosas. E muitas dessas coisas, muitas vezes, tem a ver com o tipo de sintonia que ele está no momento que ele entrou na casa. Dá para entender isso? E muitas vezes com o tipo de energia que ele está ligado, energias do passado dele, de vidas passadas. Então, com os estudos, ele vem com essa mediunidade de corporação, ele começa a estudar, ele começa a trabalhar, ele começa a fazer uma limpeza. Com o estudo, gradativamente, ele vai limpando, ele vai purificando a incorporação dele, até ele passar somente, realmente, mensagens boas, espíritos assim que estão perdidos, e ele começa a não sintonizar mais tão forte com as trevas. Ou seja, quando o médium ele começa a incorporar coisas, somente coisas pesadas, é que ele tem alguma ligação com essas energias. Então o que acontece através do estudo, do autoconhecimento, a se conhecer, ele começa a se purificar daquilo ali. Certo? Duda, em um de seus vídeos você fala que tudo é energia. Percebo que atualmente vibro energias pesadas e negativas. Como positivar minhas energias? Bom, irmão, assim, ó, uma coisa que a gente fala muito de energias porque eu acredito que tudo é energia, né? E eu acredito que assim, ó, vamos ser bem simples na resposta. A energia, ela é neutra, tá? A energia, qualquer tipo de energia, ela é neutra. Então o que acontece? Quem vai dar sentido para a energia é você, através das suas emoções e dos seus pensamentos. Então o que acontece? As energias que você produz, que você está fazendo, você é que vai dar sentido para elas. Aí você deve estar pensando, Duda, mas sinto que eu estou recebendo carga de energias pesadas que vêm de outras pessoas, de outras entidades. Perfeito, cara. Só que o que acontece? Funciona assim, ó. Você se conhecendo, sabendo o que é seu e o que não é, quando essas energias não vêm, você não pode deixar que elas entrem. Entende? Acho que a maior proteção do médium, de qualquer espiritualista, de pessoa espiritual, é ela se conhecer, ela começar a sentir as energias que estão rondando ela. Então, quando essas energias vêm, você não vai dar entrada para elas. Você já começa a trabalhar as energias. E por isso que a gente sempre fala muito em projeção astral. A projeção astral ela é fantástica, ela é maravilhosa, porque ela tem todo o trabalho de bioenergias, de técnicas de energias, que fazem com que você trabalhe as suas energias e conheça das suas energias. E eu vou falar para você assim, ó, funciona assim. Eu, para mim, a gente sempre fala em passado, presente e futuro. Eu sempre denomino assim, passado como negativo, presente neutro e futuro positivo. Por que passado negativo? Infelizmente, não é via de regra. A maioria de nós volta para o passado para ficar remoendo coisas ruins. E a gente acaba puxando uma energia pesada e negativa do passado. O correto do passado é a gente voltar para o passado. Poxa, aquela vez eu errei, beleza, mas eu aprendi. A gente voltar para o passado para pegar o aprendizado daquilo para usar hoje. Por que o presente é neutro? Porque é uma energia neutra. A partir do que tu for fazer hoje é que tu vai ter uma repercussão lá na frente. Então, o presente ele é positivo, que se você ficar consciente de quem você é, dos seus atos, suas atitudes, você vai ter um presente positivo. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ó, paz, porque eu quero a paz de espírito. Cara, sabe como é que tu conquista a paz de espírito? Porque assim, ó, ninguém vai te dar paz. Entende? Vou te dar paz de espírito. Não, ninguém vai te dar paz de espírito. Você vai conquistar ela. É ficando no presente, ficando no aqui e agora, no momento de cada escolha, de cada atitude sua, você estar consciente de saber, ó, pô, se eu fizer isso, que repercussão vai ter lá na frente? Poxa, se eu conquistar aquela menina ali,
Poxa, será que eu vou fazer mal pra ela? Será que realmente eu tô afim dela? Tem tudo isso. Ah, eu vou falar mal do fulano. Você falando mal do fulano, será que isso aí não vai ter repercussão pra cima dele? Então a gente não tem paz de espírito. Se você parar pra pensar, a gente não tem paz de espírito por atitudes impensadas que nós tomamos no passado. Erros que nós cometemos. E a gente tem que aprender com esses erros. A gente está aqui para evoluir. Eu sempre vou dizer, não existem erros, existem aprendizados. A gente aprende com os nossos erros. Um grande abraço. Vamos para mais uma. Só mais uma e vamos encerrar, tá, pessoal? Fala, Duda. Tudo bem? Não vamos ler os elogios. Duda, o que você poderia falar sobre médios inconscientes? Grande abraço, cara. Cara, médios inconscientes, né? Médios inconscientes são aqueles que têm, por exemplo, uma incorporação, incorporam lá e não lembram de nada, né? Eu vou te ser bem sincero, médios inconscientes são raros. Eu, nesses 20 anos dessa caminhada espiritual, eu só conheci um médium inconsciente. E eu vou falar uma coisa pra você, assim, ó. Mais uma vez, vamos bater no estudo aqui, né? Todo médium que ele é inconsciente, que ele não lembra, mas que ele começa a estudar, a se conhecer, a entender das suas energias, da sua forma de pensar. Porque assim, cara, eu vou te falar uma coisa. A gente tem que se conhecer. A gente foca muito para as pessoas, a gente conhece muito dos outros, mas a gente não conhece nada da gente. E não é fácil conviver com a gente. Eu vou falar uma coisa, eu convivo comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não é fácil, cara. Não é fácil, às vezes, conviver com a gente mesmo. Porque a gente não é perfeito. A gente começar a ver que é porque eu sou bonzinho, porque eu sou um mestre. Não, cara, não tem isso, sabe? Nós somos iguais, estamos tete a tete, sabe? Então, o que que acontece? A gente precisa trazer para fora tudo aquilo que a gente gostaria realmente de se melhorar e de trabalhar. E assim, ó, não queira mudar um giro de 360 graus, vá aos poucos, sabe? Um pouquinho por dia. Você vai ver que a gente sobe um degrau e cai 10 para baixo. Mas a gente tem que ter força para levantar. Vamos começar de novo, sabe? A gente tá vivo, a gente tá encarnado. A gente tem mais, sabe lá Deus quantos anos de vida e recomeçar. Mas assim, ó, a grande importante é que a gente aprenda com os erros, entende? Então, aonde eu quero chegar com mediunidade, médiuns inconscientes? É que assim, ó, o médium que ele é inconsciente, mas que ele começa a se conhecer, ele começa a estudar, ele começa a deixar de ser inconsciente. Ele começa a perceber o que está acontecendo à volta dele. Entende? Ele não fica assim tão aberto assim, entende? Porque eu já conheci médios inconscientes de incorporarem a qualquer momento, a qualquer hora. Meu irmão era assim, meu falecido irmão era assim. A gente estava jogando futebol com os guris na rua, daqui a pouco chegava uma entidade, um espírito lá, ele incorporava, saia pulando que nem um macaco, ficava todo mundo rindo da cara dele, e eu sabia o que estava acontecendo. Mas o que acontece? A gente só tem que estudar, a gente precisa ter um aprendizado. A gente foca muito aqui nesse mundo físico, em ganhar dinheiro, em faculdades, pós-graduações, MBAs, mas a gente esquece muitas vezes de se conhecer emocionalmente, espiritualmente. Eu acho que é aí que a gente está pecando, é tirar assim, ó, 2 horas da tua semana para espiritualidade. Bom, é isso aí, pessoal. Então vamos encerrar, vou botar esse FAQ sobre mediunidade, que foi abordado nesse assuntos, né, postar hoje. E, pessoal, queria mandar uma mensagem, a gente está começando 2014, a gente já começou os trabalhos na Casa dos Guerreiros da Luz no dia 8 de janeiro. A gente vai abrir os estudos em março, né, o curso presencial, e a gente vai voltar com o curso online de novo, né. O curso online a gente começou o ano passado, a gente não conseguiu terminar. Mas a gente aprende, né? A gente aprende com nossos erros. Então a gente vai começar o curso online também. Pessoal do Brasil que quiser o nosso curso. O primeiro vídeo do curso online vai ser grátis, né? Mas vai ter que pagar, sim, cara. Vai ter que pagar porque assim, ó, a gente tem uma proposta, um sonho de construir a casa do Guerreiros da Luz. Todo mundo já viu a nossa casinha, uma simples casinha de madeira. Mas eu amo essa casa do jeito que ela é. Mas a gente tem uma ideia de comprar um terreninho, construir, comprar os tijolos e
erguer a Casa dos Guerreiros da Luz aqui no físico, né? Então o que acontece? A gente vai fazer os cursos online. O primeiro curso que a gente vai fazer, a gente vai colocar, vai ser grátis, as pessoas vão assistir, vai ser tudo naquele modelo. Vai ser um curso por mês, certo? Vai ser bem mais demorado, vai ter imagens, tudo. Então, assim, o ano passado eu fiz era um por semana. Até consegui fazer os primeiros 2, 3, 4, depois não consegui mais. Então a gente vai ter um mês para fazer, colocar um curso no ar. E aí vai ser assim, pessoal. A pessoa paga por aquele curso, daí a gente disponibiliza ele ou manda via correio num DVD para a pessoa assiste em casa e é isso aí. E a gente vai colocar também aqui para Caxias do Sul, tem algumas pessoas que trabalham, estudam, gostariam muito de fazer o curso no Guerreiros da Luz, daí a gente vai, você não pode fazer presencial, então vai ter o online, certo? Então, a gente até tinha desistido do online, mas como a gente percebeu que aqui em Caxias o pessoal, Duda, eu faço faculdade, eu trabalho em 2 empregos, cara, eu preciso, o que dá para te fazer? Eu falei, então tá, cara, eu vou fazer o online de novo, vai ser um curso por mês, certo? Vai dar um trabalhão, uma mão de obra, eu quero botar imagens, coisas, né? Uh, então vai estar, e vai ser para casa. Vocês já conhecem o nosso trabalho, a gente coloca lá, trabalho de doação de brinquedos, doação de roupas, mas esse dinheirinho investido que vai ter, vai ser para, se Deus quiser, construir a casa. Também se não der, não tem problema nenhum, pelo menos a gente tentou, certo? Então é isso aí, pessoal. A gente vai encerrar por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Namastê.